Tá chegando a hora da decisão, pouco mais de 25 minutos para a bola rolar na Neoquímica Arena aqui em São Paulo, para o primeiro jogo das finais da Copa do Brasil, entre Corinthians e Vasco. Times escalados e o Corinthians com novidades, Felipe Brizola. Fala, EV, boa noite. É verdade, o Corinthians com o meio campo que joga mais bola. Rodrigo Garro tá de volta entre os titulares, o Ranieri também. Ele tira o Martinez ele mantém o Martinez, tira o capitão Maicon e coloca o André Carrilho. E o Vasco, tem mudanças, André Galindo? Boa noite. Pra que mudar se tá dando certo? Um abraço pra você, Brizola, pro EV. É o seguinte, o mesmo Vasco da semifinal vitoriosa sobre o Fluminense, com o moleque Ryan confirmado, 19 anos, 5 gols, um dos artilheiros da Copa do Brasil, a grande esperança para milhões de vascaínos em todo o Brasil e para 2.500 que já enchem o setor visitante aqui da Neoquímica. EV. E serão mais de 45 mil pessoas na Neoquímica Arena. Daqui a pouco a bola rola e você confere ao vivo. Futebol na Globo, aqui é emoção. Muito boa noite, um grande abraço para você que acompanha a Globo em todo o Brasil. Chegando na sua tela as fortes emoções da decisão da Copa do Brasil. Os Transformers do Timão e do Vascão para Corinthians e Vasco. Essa grande decisão que começa agora, termina apenas no início da noite, no próximo domingo, no Maracanã. 180 minutos de futebol para definição do último título da temporada brasileira em 2025. Duas equipes de torcidas que sofreram ao longo da temporada, com altos e baixos ao longo do ano, mas que chegam com muitas emoções e com muita felicidade a essa decisão. Estou aqui com a Ana Thaís Matos e com o Caio Ribeiro, que já vão falar muito a respeito desse jogo, mas vamos lá pro gramado com as informações de Corinthians e Vasco, começando com o Timão. Boa noite, Felipe Brizola. Fala, EV, um abraço para você, para todo mundo que nos acompanha. O técnico Dorival Júnior faz mudanças importantes no meio-campo. Ele coloca um time com mais gosto pela bola. Rodrigo Garro volta a ser titular. Ele também coloca o Ranieri, que é um homem de confiança. Tira o capitão Maicon e também o peruano André Carrilho. O Corinthians com a estrutura parecida, que jogou bem o segundo tempo contra o Cruzeiro. Volto com você, Vê. Valeu, Brizola, aí do lado do Vasco. Qual é o destaque, Cruz Maltino? Boa noite, André Galindo. O cheiro, EV, e todo mundo ligado na Globo é o seguinte: 19 anos, o mais jovem do time titular, Ryan. 33 anos, Felipe Coutinho, mais velho do time titular, que nesta partida fará o jogo de número 55 no ano. Já é a temporada com mais jogos do Coutinho, a liderança técnica nesse time do Vasco para a primeira final, EV. Ele que nos números vem tendo a sua melhor temporada dos últimos 5 anos, o Felipe Coutinho, que sonha com esse grande título nacional com a camisa do Vasco da Gama. Aí está ela, a desejada taça da Copa do Brasil, que só vai conhecer o seu dono no próximo domingo. A Globo mostra para você, 6 da tarde, o jogo de volta no Maracanã. Ingressos esgotados lá, ingressos esgotados aqui. Expectativa de uma grande decisão, e no domingo, a partir das 5h20, a gente vai estar no ar com Bora pro Jogo aqui na Globo. E às 6 a bola rola com a transmissão do Luiz Roberto, e você vai curtir tudo desse duelo entre Corinthians e Vasco. Minha dupla caiana, Caio Ribeiro, Ana Thaís Matos. Os corações corintianos e vascaínos nem se recuperaram direito das emoções do último domingo. E já tá na hora de decidir, Aninha. Boa noite. Tudo bem, EV? Boa noite pra você, pro Caio, galera que tá em casa. É isso, EV. Nem se recuperaram e já tem uma decisão, e uma decisão muito equilibrada. Primeiro jogo, tem que entender um pouco da dinâmica da partida. O Corinthians com uma alteração importante. Acho que a entrada do Garro melhorou a equipe no segundo tempo contra o Cruzeiro. Só que do outro lado tem um time que sabe competir muito bem e que tem na figura do Ryan aí a sua principal estrela. Duas torcidas que fizeram espetáculos fantásticos. Aliás, as 4 torcidas das semifinais estão de parabéns, né, Caio Ribeiro? E corintianos e vascaínos prometem manter essa atmosfera fantástica tanto hoje quanto no próximo domingo. Boa noite. Boa noite a você, Ana, galera de casa. Tem tudo para ser 2 jogaços. São 2 camisas pesadas, 2 torcidas apaixonadas. Você tem 2 goleiros decisivos, o Léo Jardim de um lado, o Hugo Souza do outro. Você tem Memphis e Coutinho, que já jogaram juntos no Barcelona e hoje se reencontram em lados diferentes. Você tem o Garro, que dá muita qualidade no meio do Corinthians. E um moleque, um tal de Ryan, que para mim é a grande surpresa, a grande revelação da temporada e que pode ser um ponto de desequilíbrio para a equipe do Fernando Diniz. Luzes apagadas aqui na Neoquímica Arena. Daqui a pouquinho as equipes vêm para campo, nós vamos acompanhar juntos esse grande espetáculo que antecede a entrada dos 2 times, ou acompanha a entrada dos 2 times. Imagens do lado externo da Neoquímica Arena, os ingressos esgotados.
expectativa de mais de 46 mil pessoas por aqui. E no Maracanã, os ingressos também já esgotados. Mais de 60 mil pessoas no principal palco do futebol brasileiro no próximo domingo. O Corinthians tricampeão da Copa do Brasil, jogando a final pela 8ª vez na sua história. O Vasco campeão da Copa do Brasil em 2011. Chega à decisão pela 3ª temporada consecutiva, uma decisão com ainda mais valor para essas duas equipes que viveram uma temporada de altos e baixos, né, Aninha? Exatamente, né? Acho que entendendo o que aconteceu no ano dos dois times, chegar nessa final de Copa do Brasil é muito importante, mas é aquilo, é ver problemas à parte, dentro de campo, o que pesa é o que cada equipe vai escolher, o que vai resolver no jogo. E nesses últimos 3 dias, desde que a final foi definida, é óbvio que corintianos e vascaínos se lembram dos confrontos mais importantes entre eles. O Mundial de 2000 se repete numa final 25 anos depois. Naquela ocasião, o Corinthians levou a melhor nos pênaltis no Maracanã. E tivemos também aquele confronto de quartas de final de Libertadores, em que o Diego Souza primeiro parou no Cássio, depois o Paulinho fez um gol lá no Pacaembu. São os dois confrontos mais icônicos dessa história entre Corinthians e Vasco, Caio. Quando a gente fala que são dois grandes times, é porque eles já se enfrentaram várias vezes em momentos especiais. Você tem grandes personagens dos dois lados. E para citar dois que eu não falei anteriormente na minha primeira entrada, os dois últimos técnicos da seleção brasileira. E isso é muito legal. A gente vê que tem trabalhos muito bem realizados aqui no Brasil, não só pelos estrangeiros, mas pelos treinadores nacionais. Aliás, esses dois já se encontraram em finais. Quando o Fernando Diniz apareceu para o futebol com o Audax no Campeonato Paulista, eliminando o São Paulo, eliminando o Corinthians no caminho, enfrentou o Santos do Dorival Júnior na final, Aninha. É isso, trabalhei nesse jogo, inclusive, são amigos, foram juntos, né? O Diniz acabou recebendo o Dorival no São Paulo em determinado momento, estão sempre se apoiando, conversando entre eles, mas hoje vão ter que tirar um coelhinho da cartola aí para surpreender essa amizade, Evê. Você falou a respeito do duelo dos goleiros, que foram protagonistas ao longo da temporada e podem ser protagonistas também nessa final. E com relação ao duelo dos técnicos, Caio? Eu acho que são estilos muito diferentes, né? O Dorival mais copeiro, um time que o Corinthians joga de várias maneiras. Contra o Cruzeiro, por exemplo, ele fechou os lados do campo porque o Cruzeiro apoia muito bem pelas laterais, com o William de um lado e o Kaique do outro. Esse Vasco tem o PH pela direita, que é uma flecha, que é o melhor lateral do brasileiro, que vive uma grande temporada, inclusive com passagem por seleção brasileira. Mas você tem do outro lado o Pumita, que já não é tão ofensivo. Então ele mexe um pouquinho na estrutura de meio de campo. Ele congestiona um pouquinho mais o meio e coloca o Garro como principal articulador. Do lado do Vasco, o Vasco tem um jeito de jogar dentro e fora de casa. É um time que envolve com uma aproximação, com boas movimentações, que não rifa a bola, que tem o Coutinho como seu principal articulador e tem o Ryan numa fase maravilhosa lá na frente para resolver. Aí mais uma vez a taça desejada, a taça que representa a conquista da Copa do Brasil. Hoje é o jogo de número 400 do Corinthians aqui na Neoquímica Arena, inaugurada semanas antes da abertura da Copa do Mundo de 2014. E o Corinthians tem um retrospecto muito bom aqui, um aproveitamento de 67% em 399 jogos na Arena. Com certeza o Timão está contando com esse retrospecto em casa para fazer um bom resultado hoje, Ana. Com certeza, né? O fator casa, o fator torcida pesa muito pro Corinthians, tem sido assim em várias temporadas, né? Inclusive no Brasileiro, quando lutou contra o rebaixamento, e no mata-mata não é diferente, né? O diferencial foi também que a torcida fora de casa fez a diferença no jogo contra o Cruzeiro, mas jogando na Neoquímica Arena, o Corinthians é um fator muito forte pro dono da casa hoje. Tá aumentando o volume aqui na Neoquímica Arena porque tá chegando a hora dos times subirem para campo e a Globo coloca você dentro da Neoquímica Arena. Vamos ouvir. Pouco mais de 2.500 vascaínos também presentes aqui na Neoquímica Arena. Ingressos esgotados, mais de 46 mil pessoas esperadas para o duelo de hoje. No jogo entre Cruzeiro e Corinthians e Cruzeiro no último domingo, tivemos 46.946 pessoas. A expectativa é que esse público seja igualado ou superado nesta noite. As câmeras da Globo vão passeando pela Neoquímica Arena, o palco do primeiro capítulo dessa grande decisão da Copa do Brasil entre Corinthians e Vasco. A expectativa só cresce, a ansiedade só aumenta.
os corações corintianos e vascaínos nem se recuperaram direito do que aconteceu no último... Porque o que aconteceu também não foi pouca coisa, né? Não foram classificações simples, foram classificações com sofrimento. O Corinthians chegou a ter um match point contra, né? O Gabigol tinha a bola nos pés para classificar o Cruzeiro, mas aí o Hugo Souza brilhou, a decisão prosseguiu e o Corinthians se classificou. E o Vasco também precisou dos pênaltis para passar pelo Fluminense. Falta um pouco mais de 4 minutos para a bola rolar pelo horário de 21h30, mas os times ainda não saíram do túnel. Caio Ribeiro, você já passou por isso tantas vezes ao longo da sua carreira. A ansiedade que toma conta dos torcedores aqui e dos milhões que estão em casa acompanhando o jogo. O atleta não consegue ficar imune a isso, né? Não, dá o friozinho na barriga, você não vê a hora da decisão começar. A noite anterior, né, a decisão sempre é uma noite especial. Você quer falar com seus familiares, você começa a projetar os lances da partida. É um momento que todo jogador sonha em jogar. A decisão, conquistar um título, é a hora que você escreve o teu nome na história do clube. E os jogadores de Corinthians e Vasco vão ter essa oportunidade agora. E eles têm noção da importância do que representa esse título, por tudo que essas torcidas viveram nesses últimos anos de dificuldades, a temporada de altos e baixos, como eu disse. Nós estamos falando do 13º e do 14º colocados na última edição do Campeonato Brasileiro. Então, com certeza, isso também está passando pela cabeça dos jogadores no vestiário, né, Ana? Com certeza, né? A reta final do Campeonato Brasileiro de Vasco e Corinthians foi muito ruim, né? Assim, com oscilações, com o time deixando a desejar mesmo e causando até certa insegurança na torcida. Tudo isso acabou na semifinal da Copa do Brasil. Tem grana, tem prestígio e tem vaga na Libertadores. É isso. Tem bastante coisa em jogo. Vaga na Libertadores e muita grana, porque o vice-campeão da Copa do Brasil vai levar para casa 33 milhões de reais. O campeão, além de tudo que já embolsou, leva mais 77 milhões de reais para casa. Gente, faltam 3 minutos para a bola rolar e nada dos times subirem, mas eles já estão aí na boca do túnel. Em destaque para você em primeiro plano, o Léo Jardim, que não foi protagonista nos pênaltis, só no duelo contra o Fluminense. Ele já foi decisivo nesta Copa do Brasil contra o Operário, o Botafogo e o Fluminense. A torcida do Corinthians preparou mais um mosaico, o mosaico da Fiel. Você vai poder ver quando as luzes se acenderem. Lembrando que na semifinal foram os 3 estádios em que o Corinthians conquistou a Copa do Brasil e, curiosamente, nos 3 títulos o Timão decidiu fora de casa. É o que vai acontecer de novo hoje. Se superstição vale para alguma coisa, atenção, torcedor do Corinthians, o Timão vai jogar as 2 partidas da final todo de branco, calções, camisas e meias brancas, a exemplo do que aconteceu no Corinthians e Vasco de 2000 na decisão do Mundial de Clubes. Faltam 2 minutos para a bola rolar e nada dos times virem para campo, nada da equipe de arbitragem puxar Chama aí, Everaldo, vê se eles te obedecem. Vamos! Aí, apareceu. Vamos pro jogo! Aí o Hugo Souza, que também foi o protagonista, e diante do Cruzeiro, Caio Ribeiro, nós tivemos quase que uma passagem de bastão, porque o Cássio estava aqui, também brilhou, e o Hugo Souza acabou sendo mais decisivo, e agora temos ele como cada vez mais o líder e o ídolo na posição de goleiro do Corinthians, nessa passagem de bastão com o Cássio que aconteceu no último domingo. É, o passado e o presente, o maior goleiro da história do clube contra um que assume esse protagonismo e começa a escrever a sua história de uma maneira muito legal. Agora os times vêm pro gramado. As luzes vão se acender aqui na Neoquímica Arena e nós vamos curtir toda a festa que antecede a bola rolar para Corinthians e Vasco. O primeiro jogo da decisão da Copa do Brasil. O primeiro tempo da final, os primeiros 90 minutos. A segunda parte no próximo domingo, a partir das 5h20. A Globo conta essa história para você direto do Maracanã. Luiz Roberto, Caio Ribeiro, Roger Flores, o nosso time. As equipes no gramado, os finalistas em campo na Neoquímica Arena. Um show de luzes, fogos, está enfumaçada a Neoquímica Arena. Vamos ao hino nacional brasileiro.
E no Nacional Brasileiro, você viu ali o neto do Dorival Júnior, o Mateu. E agora, quando as luzes se acendem, você acompanha o mosaico corintiano também aqui na Neoquímica Arena. Com o Mosqueteiro sendo representado ali ao centro. Vamos confirmar as duas equipes. A Globo escala os times para a decisão da Copa do Brasil. E o Corinthians tem nada mais, nada menos do que 6 titulares pendurados. Hugo Souza é um deles. Goleiro, camisa de número 1. A linha de defesa tem Mateuzinho, 2. Gustavo Henrique, 13. André Ramalho, 5. E Matheus Bidu, número 21. No meio campo, centralizado, Ranieri com a 14. Pela direita, o Martínez, número 70. Pela esquerda, o Breno Bidon, número 27. E na ponta do losango, o Rodrigo Garro, camisa de número 8. A dupla de ataque é formada por Memphis Depay e Yuri Alberto. O Memphis tem a 10 e o Yuri tem a 9. No 4-3-1-2. Esse é o time do Corinthians, assim distribuído no campo de jogo, com os atletas à direita do vídeo, à disposição no banco de reservas, além dos 6 titulares, Angileri e Maicon, também pendurados. Agora o Vasco da Gama, de Fernando Diniz, escalado para a primeira parte da decisão. Léo Jardim é o goleiro número 1. A linha de defesa tem o Paulo Henrique, 96, o Cuesta, 46, Robert Renan, número 30 e o Puma Rodrigues, número 2. No meio campo, Thiago Mendes, 23, Cauã Barros, número 88, são os volantes. Na ligação, a referência técnica de Felipe Coutinho, camisa número 10. E o trio de ataque com Nuno Moreira, 17, Andrés Gomes, número 11. E o Ryan, camisa de número 77. Esse é o Vasco num 4-2-3-1, assim distribuído no campo de jogo, com os atletas à direita do vídeo, à disposição no banco de reservas. Destaque para a ausência de última hora do Matheus Carvalho, o Matheus Cocão, que sentiu no aquecimento e está fora do banco. Equipe de arbitragem escalada pela CBF para o duelo entre Corinthians e Vasco. Rafael Rodrigo Klein, do Rio Grande do Sul, apita o jogo. Guilherme Dias Camilo, de Minas Gerais, e Rafael da Silva Alves, do Rio Grande do Sul, são os bandeiras. Davi de Oliveira Lacerda, o quarto árbitro. Daniel Nobre Bins, o VAR. Conosco e da nossa parte com vocês também. Branco e azul. Campo, esse lado aqui, vocês bola, tá bem? Bom trabalho pra vocês, tá bom? Bom trabalho. Bom jogo, sim? Bom jogo. Bem, professor, o jogo começa com a gente. Penúltimo jogo com o ar. Aí o cumprimento dos dois treinadores. Fernando Diniz, campeão carioca da Libertadores, da Recopa Sul-Americana com o Fluminense, tentando seu primeiro título nacional, reencontrando o velho conhecido Dorival Júnior. Como dissemos aqui, eles já se encontraram, um pelo Santos, outro pelo Audax, nas finais do Paulistão em 2016. A saída vai pertencer ao Corinthians e eles vão trocar de lado. O Vasco vai atacar da esquerda para a direita nos primeiros 45 minutos e o Corinthians da direita para a esquerda. A opção do Vasco para que o Corinthians não ataque na direção da sua torcida organizada no segundo tempo. Muitos personagens podem decidir esse jogo. Já falamos dos goleiros, já falamos das referências técnicas das duas equipes. Agora o último momento de união, porque esses jogadores sabem o que representa para cada um esse título, sabe o que representa para a sua torcida. O Corinthians, tricampeão da Copa do Brasil em 95, 2002 e 2009, jogando a final pela 8ª vez. O Vasco, campeão da Copa do Brasil em 2011, jogando sua 3ª final. Classificações emocionantes dessas duas equipes nas semifinais da Copa do Brasil, passando apenas nos pênaltis. O Corinthians eliminando o Cruzeiro, o Vasco despachando o Fluminense. Semifinais que geraram um espetáculo das torcidas. Quarta da semana passada no Mineirão, quinta e domingo no Maracanã e no último domingo também aqui na Neoquímica Arena. Vai ser assim mais uma vez esta noite, vai ser assim mais uma vez no próximo domingo, no jogo decisivo, na finalíssima da Copa do Brasil, que você também acompanha ao vivo na Globo. Vai dar a saída do Corinthians. Memphis vai bater na bola. O timão todo de branco, como no Mundial de 2000 contra o Vasco. O Vasco com suas camisas negras, calções negros, meiões negros. Vai começar a grande decisão da Copa do Brasil. Você ligado em todo o país, na tela da Globo. Nesta super quarta-feira que começou com a decisão da Copa Intercontinental. O Flamengo sendo derrotado nos pênaltis pelo Paris Saint-Germain. E termina já quase à meia-noite com esse grande jogo, movimentando duas das torcidas mais apaixonadas do futebol brasileiro. Agora é pra valer. Com a saída do Corinthians, a bola tá rolando. Começa a decisão da Copa.